Bom dia, meus amigos. Olha, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, você não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, está nos ajudando no canal. Compartilhar a mensagem com seus contatos, com seus amigos, que vai nos ajudar. E hoje a nossa palavra está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, aqui é um texto bíblico bem conhecido, mas tem alguns ensinamentos que aqui Jesus está nos dando. É bom a gente estarmos atentos para esses ensinamentos, para que nós não venhamos pertencer aqui a alguns grupos de pessoas que ele fala aqui, que vão perder muito, que nós sejamos o grupo certo, né? O grupo certo. E isso aí não cabe a ninguém, cabe a nós mesmos, como nós recebemos a palavra. Jesus está me ensinando. Isso aqui você já conhece bem. Jesus usou muito parábolas. Parábolas eram o quê? Histórias contadas para ilustrar aquilo que ele queria dizer. Ele contava uma história acerca da vida, às vezes usando a natureza, às vezes usando o cotidiano da vida, para depois ele representar o que seria a vida espiritual, para ficar se compreendido. E ele contou uma parábola, eu creio que todos vocês conhecem aqui, que foi a parábola do semeador, que era um homem que pegava uma porção de semente e saía lançando ela, jogando aquela semente em vários terrenos. Jogou na beira do caminho onde ele estava andando. Hoje, quem é muito urbano não entende bem um caminho vamos dizer assim, no interior ou no lugar rural, porque no urbano você só tem concreto, né? Então, pensar jogar uma semente no concreto não vai dar nada mesmo. Mas numa zona rural, os caminhos geralmente são onde as pessoas passam, não tem concreto, então tem terra. É terra, barro, seja lá o que for. E mesmo assim é difícil de uma planta crescer ali e produzir. Se jogar uma semente num lugar ali à beira de um caminho, onde as pessoas estão ali passando, aquela terra está tão pisada que ela não tem nenhuma proteína para aquela planta, que aquela planta pode até nascer, mas no entanto vai ser difícil dela crescer e produzir. Então ele falou, foi jogada uma semente à beira do caminho, outra foi jogada em predegais, em pedras. As pedras de uma planta nascer numa pedra é muito difícil, mas às vezes também onde tem pedregais, são várias pedras, às vezes entre uma pedra e outra junta ali um pouco de terra, de terra entre elas, e ali às vezes alguma planta consegue, uma semente ali e consegue nascer, só que não consegue desenvolver, porque falta também ali espaço para ela lançar raízes. A planta ela precisa que a raiz dela cresça, e na pedra não dá, tem como furar a pedra, aí ela acaba também, aquela planta, não indo muito adiante ali. E outro território que foi jogada a semente foi entre espinhos, numa vegetação cheia de espinhos, vamos dizer assim, de um mato já grande.
Aí a semente nasceu, até cresceu, produziu algum fruto, mas não foi aquele fruto bonito, perfeito. Isso é natural, você pegar uma planta, seja alguma coisa, e jogar onde já tem uma vegetação alta, ela vai estar em contato com a terra, tem água, se tiver água ela vai crescer, mas ela não vai, ela pode até produzir alguma coisa, mas ela não vai conseguir produzir com aquela força, dar aquele fruto bonito. Dependendo da planta, nem isso vai conseguir. Então, esse semeador fez isso. E fala que outra caiu numa terra boa e produziu com perfeição. Teve uma que produziu demais, 100%, outra 30%, outra 60%, mas produziu. E produziu com perfeição, porque a terra era boa. Aí Jesus, depois, ele falou isso pregando para várias pessoas, e depois ele voltou para a casa onde estava com os discípulos, e ele reuniu eles para explicar acerca daquela parábola e o porquê ele pregava em parábola, contando assim uma história para explicar o reino dos céus, como funciona. Lucas capítulo 8, versículo, eu vou pegar aqui o versículo 10, que ele diz assim, vamos pegar o 9 para a gente entender melhor, versículo 9 em diante. A mensagem não está aqui, a mensagem está mais abaixo, mas são pontos que nós vamos aqui entender nessa parábola. No versículo 9, ele chega em casa e diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? A parábola que eles estão perguntando aqui, que eles se referem, é a que eu falei para vocês, semeador. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendam, não vejam, e ouvindo, não entendam. Irmãos, presta atenção. Quando você lê essa resposta de Jesus aos discípulos, os discípulos não entenderam a parábola. E eles foram perguntar: Senhor, o que significa essa parábola? E Jesus chega e diz assim: olha, para vocês é dado conhecer os mistérios. Porque em cada parábola ele estava para revelar os mistérios do reino de Deus e como as coisas funcionam, já que é um reino invisível, então é um mistério para nós, né? Ele disse: é revelado. Aí Jesus diz: a vocês é dado, mas aos outros eu conto por parábolas. Aí, se você não parar para pensar, você vai dizer: espera aí, então Jesus não queria que as pessoas entendessem? Jesus não queria que as pessoas... Mas se Deus quer que as pessoas se salvem, e a salvação vem pelo entendimento, que vai produzir a fé na pessoa, já que fé, lá em Romanos 10, diz que a fé é a certeza. E como você vai ter certeza do que você não entendeu? Mas a verdade não é que Jesus não queria que as pessoas não entendessem. O que ele queria dizer aqui é que ele queria pregar o Evangelho e levar ele até diz que o Evangelho é uma luz que ilumina. Ilumina quer dizer, traz esclarecimento. Ele queria que esse esclarecimento viesse para as pessoas que verdadeiramente estivessem interessadas em dar atenção. Então ele contava por parábolas para quê? Para que ele alcançasse quem realmente estivesse interessado. Quem não tivesse, esse cara está contando história, então nem sei o que ele quis dizer, pouco importa. Mas aquele que verdadeiramente se interessa pelo Evangelho,
ele vai procurar. Por isso que na Bíblia está escrito: medita no livro dessa lei. O que é meditar? Meditar é muito mais do que apenas você ler a Bíblia. Ler, você lê. Leu. Meditar é você pensar sobre aquilo. É você investigar o que você está lendo, o que quer dizer. É você querer compreender. Você se esforçar para isso. E o Evangelho é para esses que têm tanto interesse que vão gastar tempo em procurar entender, em procurar compreender. Em outras palavras, levando em claro, que vão levar a sério. Amém? Se não levar a sério, então ele ouve, mas fica sem entender. E é aqui que nós devemos olhar para nós e nos perguntar: que tipo de ouvinte eu sou? Aquele que vem à igreja, ou que tipo de membro da igreja eu sou? Cristão? Aquele que vem com todo interesse pelo Evangelho, em compreender, em entender, em aprender, em viver o Evangelho? Ou aquele que eu vou na igreja, mas não tenho muito interesse, não. Se eu entendi, se não entendi também, não estou levantando assim. Porque na vida é assim. Na vida tem coisas que nós levamos a sério, que nós queremos compreender, que nós queremos entender. Não é verdade? Mas tem coisa que nós falamos: tudo bem, se eu souber alguma coisa tá bom, se não souber também, não estou muito interessado. Não é verdade? Por exemplo, nós estamos no ano eleitoral. Quantas pessoas que nesse ano o que tem é comentarista de política. Tem gente comentando política, não é verdade? Mas nem todos estão interessados em saber como funciona mesmo. São poucos que se interessam em saber como funciona. A maioria diz assim: não, eu vou lá votar no dia, não estou nem muito interessado a isso. E não está mesmo não. Está mesmo não. Escolhe: não, eu vou votar nesse cara. Nem sabe. Você depois não está nem interessado se o cara vai trabalhar, se não. Você já viu? Eu não quero falar de política aqui, mas só para você entender o que eu estou falando. Tem um argumento que as pessoas fazem muito com os políticos, né? Você escuta isso todo ano eleitoral. Chega a hora de eleição, eles aparecem, depois some, ninguém mais vê esse cara. As pessoas não cobram isso? Agora, até na rede social eles colocam assim: agora é hora dos políticos lembrar do povo, aparecer na casa do povo. Mas se a gente olhar bem, vamos dizer, para deputado, eu não preciso de um deputado, o deputado que eu votar, o que eu votei, eu não preciso ele o ano inteiro na minha casa, na minha cidade. Eu preciso, porque não é o lugar dele trabalhar. Eu preciso dele trabalhando lá em Brasília. Se você tivesse sua empresa, você contrata, vamos dizer que você tivesse sua empresa, se você tivesse um amigo, ele vivesse todo dia, fosse na tua casa. Aí ele fala assim: estou desempregado, quero ser teu empregado, teu funcionário. Você queria que ele estivesse todo dia na sua casa? Você queria que todo dia ele estivesse na empresa trabalhando. Não é verdade? É a mesma coisa com o político. Isso é uma cobrança boba, mas é uma cobrança feita assim, sem entendimento. Chega a eleição, eles estão tudo aqui nos procurando. É verdade que agora é hora de pedir teu voto. Mas quando você vota neles, por exemplo, o deputado que eu votar, eu não quero nem ver a cara dele embaixado depois. Agora eu quero ver ele em Brasília, ver o que ele está fazendo lá. Porque não adianta ele estar todo dia embaixado, o ano ele está faltando em Brasília, que é o lugar de trabalho. A mesma coisa é o prefeito, você votou. Mas ele estava vivendo na rua, para cima e para baixo. Não, o lugar do prefeito agora não é na rua, o lugar do prefeito é na prefeitura, é lá que ele tem que trabalhar, de lá ele tem que trabalhar. Se ele estiver na rua tomando cachaça com o pessoal, não vai adiantar nada. Dando tapinha nas costas do povo. Ele tem que estar no setor de trabalho, foi colocado lá para isso. Mas eu não quero falar, eu só estou usando isso aqui, presta atenção, não estou querendo falar de política. Eu estou usando isso aqui para você ver que tem coisas que a gente não procura, a gente fala, comenta, mas não procura se envolver. Você não está interessado em saber muito como funciona.
Porque esses argumentos sobre a política é porque a pessoa não entende muito o que é política e o que precisa fazer. Mas o que eu quero dizer, às vezes acontece também em relação ao Evangelho. A pessoa vem para a igreja e tem uma grande parcela de cristãos assim, mas elas não estão muito interessadas em conhecer o Evangelho, como funcionam as coisas de Deus. Então ela vem para ouvir, recebe uma oração ou faz uma oração e fica nisso. E ela não entende que o Evangelho, ele é uma revelação de Deus para nós. E ele tem que se revelar ao nosso coração. Se revelar é o quê? É você entender, compreender tudo que está por trás dele. Por quê? Primeiro o Evangelho, lá em Romanos, capítulo 1, versículo... Deixa eu pegar aqui, não está na nossa mensagem isso, hoje, mas é bom a gente entender o que é o Evangelho. Romanos capítulo 1, deixa eu ver. Eu poderia falar até sem consultar, mas eu vou ler, porque aí eu pego de uma forma, uma colocação correta. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus, através das revelações. Ele vai revelando a maneira de Deus agir, o que Deus quer de nós, quem nós somos em Deus, as promessas de Deus para nós. E à medida que nós vamos entendendo, isso vai produzindo fé no nosso coração, e ele se torna a própria salvação. Então qualquer situação que você se encontrar, o Evangelho tem a salvação para aquela situação. Vamos dizer, uma pessoa que está muito aflita, no Evangelho tem a salvação para tirar aquela aflição do coração, se ela entender e crer. A mesma coisa é o que está perdido, que está preso no vício, o que está doente, a pessoa está com enfermidade. No Evangelho tem a cura, mas a pessoa precisa entender para crer. Então a pessoa tem que ter esse interesse de buscar essa compreensão, até porque nós vivemos num mundo cheio de ideologias, pensamentos, religiões, e nesse mundo nós aprendemos muitas coisas, e na maioria delas, todas contrárias à vontade, à palavra de Deus. Aí nós precisamos vir para o Evangelho e entender. E muitas das vezes, quando eu venho para o Evangelho, eu encontro no Evangelho, na lei de Deus, uma lei totalmente contrária, às vezes, àquilo que eu defendo como certo, como bom, ou que a sociedade defende. E eu preciso compreender o porquê daquilo. Eu preciso entender o porquê. O porquê? Porque se você olhar muitos mandamentos de Deus, eles vão contrário ao que o ser humano gosta de viver. E aí você tem que entender, mas por quê? Vem a pergunta, por quê? Se as pessoas gostam tanto de viver assim, de agir assim, e por que Deus colocou um mandamento justamente proibindo ou privando? Aí, se você investigar, procurar entender, dentro do próprio Evangelho vai te explicar o porquê. E aí você vai entender para colocar aquilo na tua vida e abraçar essa lei de Deus. Então Jesus disse, voltando aqui, vos dado é conhecer os mistérios de Deus. Então, quem se interessa pelo Evangelho,
Quem realmente quer compreender e vivê-lo, com certeza ele vai se revelar para a pessoa. Aqueles que recebem, mas não têm muito interesse, isso às vezes acontece, porque a pessoa às vezes fica até anos na igreja, confessando religiosamente uma fé em Cristo, mas não entendendo nada da palavra de Deus. E às vezes acontece isso, porque a pessoa realmente ela não está interessada no conhecimento mais profundo da palavra de Deus, em uma comunhão e uma intimidade com Deus. Ela está apenas naquela base de ter uma religião. Tem aquele que diz: eu era católico, agora eu sou crente. Eu era do espiritismo, agora eu sou evangélico. E às vezes não mudou muita coisa não, só deixou de praticar aqueles rituais que ele praticava na outra religião. Mas no evangelho ele não está buscando o entendimento, não está crescendo na comunhão, na intimidade. Ele apenas frequenta alguns cultos, recebe algumas orações, mas não leva muito a sério a coisa não mudou tanta coisa. E o evangelho é para transformar o nosso interior, e transformando o nosso interior nos faz cada dia mais próximos de Deus, e Deus com o seu poder também vai transformar a nossa vida, com o seu poder de nos abençoar, de cuidar de nós. Continuando aqui, aí Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então nós vemos na palavra que o homem saiu semeando uma determinada semente. Mas a semente aqui, Jesus diz: olha, a semente aqui, ela representa a própria palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus seja uma semente. Ele contou uma parábola e ilustrou como que aquela semente dentro daquela parábola fosse a palavra de Deus. Então, quando é que nós semeamos a palavra de Deus? Quando é que nós somos o semeador de semear a palavra? Quando nós saímos pregando, ensinando as pessoas na palavra de Deus. Nós temos aqui o semeador principal, é Jesus, que vem trazendo o evangelho, e depois segue com os discípulos, todos aqueles que seguem pregando, semeando a palavra de Deus. Então essa é uma semente. Aí ele diz assim: e os que estão junto do caminho? Então aqui ele começa a falar os que recebem a palavra. Na ilustração era a terra que recebia a palavra, mas aqui ele fala os que estão junto ao caminho. Aqui ele está falando de pessoas. Então a terra aqui que recebe essa semente são pessoas. A pessoa recebe a palavra no seu coração. Então as pessoas que recebem a palavra, que ouvem a pregação, e aqui ele vai dividir em grupos. Versículo 12: e os que estão junto ao caminho, primeiro grupo, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. O que me chamou a atenção aqui é o resultado final desse grupo. É um grupo que não vai se salvar, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Irmão, isso é sério. E é por isso que eu falei para você, é da gente pensar: que grupo eu tenho sido? Em que grupo eu estou? Que está recebendo a palavra. Aqui não está falando de pessoas que não receberam, são pessoas que receberam a palavra. Dizem que estão junto do caminho, quer dizer, estão ali, receberam a palavra, mas na medida que eles receberam a mensagem do evangelho, o próprio diabo teve liberdade de tirar aquilo do coração da pessoa. Diz que o diabo tirou do coração da pessoa, quer dizer, a palavra chegou até o coração da pessoa, ela ouviu, e o diabo tirou. Ele diz assim: e para quê? Para que não se salve crendo. Mas por que o diabo tirou aquela palavra do coração dessas
essas pessoas, porque elas estavam junto ao caminho. Em outras palavras, elas eram uma terra improdutiva, porque até a planta na beira do caminhar não consegue crescer e produzir frutos, ela acaba morrendo. Ela acaba morrendo porque você pode chegar, se você sair daqui, você for ali na frente da avenida, do outro lado, ali tem uma vegetação. Se você olhar alguma planta que nessa parte de terra, né? O carro do asfalto não nasce nada mesmo não. Se nasceu alguma planta ali, você vê que ela está morrendo. E ela está morrendo por quê? Porque a terra é dura, porque a terra é ruim, porque todo mundo está passando e pisando. A terra não tem as proteínas que a planta precisa para crescer bonito e produzir. E ela vai acabar morrendo pisada. Então, é aquele coração que não está aberto à palavra, que não tem algo de bom para a palavra se apegar. A pessoa vem, ouve, mas não tem como essa palavra produzir. É um coração muito sem firmeza para com as coisas de Deus. É um coração apegado às coisas desse mundo, às coisas ruins. Então a pessoa ouve, mas não se firma em nada, de jeito nenhum. O diabo tira aquela palavra, quer dizer, o diabo logo mostra para a pessoa outras coisas, às vezes outro tipo de pensamento, e a pessoa não se firma nunca no Evangelho, apesar de ter ouvido. Tem até gente que você vê que diz assim: eu já fui de igreja evangélica, e hoje ele está só falando mal da igreja, está falando, criticando o Evangelho, apoiando o pecado com unhas e dentes. Eu conheço pessoas que eu vi dentro da igreja que hoje você vê às vezes numa rede social a pessoa defendendo coisas completamente, falando mal da igreja, defendendo pensamentos contrários à palavra de Deus, mas defendendo mesmo com toda a força. Quer dizer, um coração que era uma terra vazia, a palavra chegou ali, mas não teve como crescer, morreu ali, em volta aquilo que a pessoa tem, aquela aridez, coisa árida, sem vida. É um coração sem vida para as coisas de Deus. E o pior, irmãos, é o resultado final, que diz que não vão crer, não vão se salvar. É sério isso? Olha só, Jesus está dizendo: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Isso prova que a salvação nós só conseguimos ela crendo. E é fácil a pessoa dizer eu creio em Deus, mas a prova do crer é a firmeza. Palavras não quer dizer nada não, porque é muito fácil. Posso dizer eu creio muito em Deus, mas o que vai provar que eu creio em Deus é minha caminhada, a disposição que eu tenho de seguir Ele, mesmo em meio a dificuldades. Então esse é o primeiro grupo. O segundo vem: e os que estão sobre a pedra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então aqui já é outro grupo, já é diferente. Eles recebem bem a palavra, e pelo tempo eles ficam animados. É aquela pessoa que se empolga, ela chega na igreja e você vê, ela está muito empolgada, mas por um tempo. Mas ela não é firmada, a palavra não encontra terreno no coração dela, é um coração duro, está endurecido por algumas coisas. Então ela recebe, fica alegre, mas não
cria raiz. E uma planta, a planta se alimenta pelas raízes. E quanto mais ela expandir as raízes, mais ela vai sugar as proteínas da terra para se fortalecer. Então não tem raiz, apenas cresce por algum tempo. Aí vem a tentação. A tentação são os momentos difíceis que a pessoa enfrenta, as lutas, as dificuldades. Tentação pode ser isso, ou pode ser também uma atração, mas aqui ele não fala, ele vai falar na frente da tentação do pecado, mas pode ser a tentação, que pode ser as lutas que a pessoa enfrenta, e ela, por não ter raiz na palavra, às vezes uma perseguição, alguém fala, pode ser até dentro da igreja, a pessoa se aborreceu com alguém por uma atitude, e ela não está firme na palavra, não está enraizada na palavra, ela diz, não vou na igreja não, eu estava indo, mas eu fiquei aborrecido por isso, não entro mais lá, e some, de repente está todo mundão. Aquilo que ela se alegrou, aquilo que a alegrou, e às vezes acontece, tem pessoas que chegam na igreja, é bem recebido, e à medida que ele é recebido, ele fica empolgado, fica alegre, e ele diz até, olha, eu vou até ajudar nessa obra, eu vou fazer, vou estar com... eu estou com tudo, porque eu amo a Deus e não sei o que lá. E você diz, ó, vai que vai isso aqui. Só que de repente acontece alguma coisa que o desagradou, que o aborreceu, e como ele não tem raiz na palavra, a sua raiz às vezes é numa amizade, no momento que ele, de algo que ele gostou na igreja, mas que agora a tentação foi maior do que aquilo, ele abandona, sai, e às vezes sai até falando mal, vai embora e nunca mais volta, porque não tem raiz. Nós temos que estar enraizado na palavra de Deus. Nós temos que ser do grupo que tem raiz, que é terra boa, que a palavra cria raiz dentro de nós. O que é a palavra criar raiz dentro de nós? É quando a palavra ela encontra lugar no nosso coração e ela começa a nos dominar, porque nós cremos tanto que diz, não, tudo bem, eu acho que isso aqui não está como eu quero, não está do jeito que eu penso, mas maior é a palavra de Deus, eu vou ficar na palavra de Deus, eu vou contra meu mesmo, eu vou ficar firme na palavra, eu não vou agir fora dela, eu não vou fugir por isso ou por aquilo. Você pega, por exemplo, o profeta Samuel. Ele viveu um tempo terrível, porque o Samuel, ele foi dado pela sua mãe ao sacerdote, porque ela tinha feito um voto que ele seria de Deus para servir a Deus. E quando ele nasceu, que foi desmamado, ainda pequenininho, ela chegou para o sacerdote e disse, esse menino eu consagrei ele a Deus, que ele vai ser para fazer a obra de Deus, então cuida dele, agora é com você. Espero que ninguém faça esse voto comigo, né? Com Deus. Vai dizer, pastor, eu trouxe meu filho, agora você tem que criar. Não, cada um cria seu filho. É sério. Então ela entregou para o sacerdote. E o Samuel foi crescendo ali no templo. Mas ele cresceu num tempo que tinha exemplos terríveis. Os filhos do sacerdote, que seriam os futuros sacerdotes, aliás, já estavam como sacerdote, que o pai estava envelhecendo e eles assumiram o sacerdócio. Eram homens pecadores, homens que faziam coisa de escandalizar, levavam mulheres para se relacionar lá na porta do templo. Olha que coisa terrível. Os filhos do sacerdote, vamos dizer, se fosse nos tempos de hoje, seria um pastor, né? Os filhos dele seriam também, ali estava para assumir pastorado, vamos dizer assim, e já tinha assumido, e fazia essas coisas absurdas. E Samuel vendo tudo isso, cresceu vendo isso, mas Samuel não se desviou,
não pegou o costume daquele povo e também não se indignou a ponto de dizer: não, vou abandonar o templo porque isso aqui não tem mais obra de Deus, isso aqui está uma bagunça. Não, ele sabia que aquele templo era consagrado a Deus, que não era o pecado daqueles homens que contaminaria aquela obra. Porque o pecado de um pastor não vai contaminar a obra de Deus, vai contaminar ele. Vai contaminar ele. Então quer dizer, quem está firme na palavra de Deus não vai se preocupar com o erro dos outros, vai se preocupar em agir na palavra de Deus. Não vai desanimar, abandonar o Evangelho por causa de erros de alguém. Ah, mas que a pessoa é muito bruta, que a pessoa é muito isso, eu não gosto daquele pastor, eu não vou mais na igreja porque o pastor não presta. O pastor pode não prestar, mas Deus presta. O Evangelho presta. Amém, Jesus? Então quer dizer, nós temos que ficar, quem está enraizado na palavra, ele vai permanecer. Quem não está, qualquer coisinha, qualquer tentação é motivo da pessoa sair. Às vezes não é nem motivo com a igreja, é motivo com o quê? É motivo com as lutas da vida. Tem pessoas que enfrentou uma luta na vida, parecia que estava firme com Deus, estava firme na igreja, abandonou a igreja. E abandonou na igreja, abandonou também da sua comunhão, de congregar, de cultuar a Deus. Porque a igreja é um lugar de nós nos reunirmos e cultuarmos a Deus. Mas às vezes se a pessoa não tiver raiz na palavra, às vezes as lutas da vida podem nos tirar, irmãos. Porque a luta da vida não é fácil. Há coisas que você passa que você pode desanimar, que você pode ficar triste, que você pode até não querer conversar com ninguém, não querer ver ninguém, dependendo da luta. Se está numa luta constante, você diz assim: queria nem ver ninguém. Aí você começa, também eu não quero nem ir na igreja mais, a luta está tão grande. Aí tem que ver, só que aí você olha, não, espera aí, mas a palavra de Deus não ensina isso. Se você está firme na palavra, enraizado na palavra, a palavra de Deus não ensina isso. Então eu vou me apegar mais a Deus, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus, eu vou frequentar mais os cultos, porque Deus vai usar o pastor e na palavra vai falar comigo, eu vou crescer nisso aqui. Mas se você não tiver enraizado, se o teu coração tiver foi uma pedra para a palavra não conseguiu criar raízes, você vai ser convencido pelos problemas, pelas lutas, pelas circunstâncias. Porque quando você deixa que a palavra crie raiz dentro de você, e ela tem que criar raiz antes de vir a luta, tem que ser antes de vir. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para quando vir o dia mau, você está seguro, você está firme. Porque o dia mau vem para todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta dificuldade, mas isso depende, o resultado depende de como está o teu coração, porque Jesus está falando aqui de coração. O problema não é a circunstância, não é a luta, nós vamos ver no final que o problema é o coração, como está. Se estiver firme na palavra de Deus, então quer dizer, antes de vir, por isso que pastor, minha vida está maravilhosa, está tudo bem, então é hora de você orar mais, é hora de você vir mais na igreja, é hora de você aprender mais de Deus, é hora de você se dedicar mais à Bíblia, porque é um tempo bom de você se fortalecer, é um tempo bom de você fazer a palavra enraizar dentro de você. Porque na hora que chegar o dia mau, na hora que chegar a luta, você está firme com Deus, teu coração está firme na palavra de Deus, a luta não vai te derrubar. Não vai te derrubar. Só que às vezes a pessoa, porque está tudo bem, ela não quer não vou congregar. Porque está tudo bem, ela não quer ler a Bíblia. Estou precisando tanto de orar tanto, de ler a Bíblia, de ir tanto na igreja.
Aí vem o dia mau. Quando vem o dia mau, a pessoa desmorona de vez. Aí ela acaba mesmo caindo, desviando a tentação. Mas eu desanimei por causa disso, por causa daquilo. Não. O seu desânimo foi por causa que o seu coração não permitiu, enquanto tudo estava bem, que a palavra criasse raiz. Você lança uma semente na terra. Por exemplo, se você virar o pescoço lá atrás, de frente de mim, tem várias árvores lá do outro lado da avenida. Você vai ver essas árvores tão grandes. Mesmo que venha um tempo, fica um tempo de estio, que falte água, essas árvores vão continuar, vão suportar. Por quê? Porque elas estão grandes, elas já aguentam passar uma estiagem. Mas um dia cada árvore daquela era pequenininha, estava nascendo. Um passarinho, sei lá, ou alguém colocou uma semente ali, ela nasceu. E ela precisou de água, ela precisou que a terra tivesse boa para ela crescer e se tornar forte e aí aguentar, vamos dizer assim, o rojão da vida. Se naquele tempo que ela foi plantada pequenininha, não tivesse colocado água sobre ela, não tivesse chovido direito, a terra não tivesse produzido os ingredientes que ela precisava, ela tinha morrido, ela não tinha aguentado. Com ela pequenininha, ela não aguentava o que ela aguenta hoje. Mas como a terra estava boa, como veio a chuva no tempo certo, o sol, ela cresceu e hoje está forte. Isso aqui é nós no Evangelho. Quando nós chegamos à igreja, nós chegamos e encontramos às vezes uma boa palavra, nós encontramos um ambiente bom para nós crescermos, e nós temos que aproveitar esse momento e cada dia crescer no Evangelho. Quando as coisas estão boas na vida, é um momento bom de você crescer no Evangelho, para a palavra criar raiz dentro de você. Porque quando chegar o momento da luta, da dificuldade, se você estiver bem firmado na palavra, enraizado na palavra, nenhuma tentação vai te tirar, nada vai te tirar, nada vai te derrubar, porque você já é uma pessoa forte no Evangelho, forte na palavra, para não desanimar, para não retroceder, para não voltar atrás. Pode até no teu coração, na hora da luta, bater aquele sentimento: não vou mais orar, não vou mais, mas você acorda e diz: não, mas espera aí, a palavra de Deus diz para mim orar sem cessar, então eu vou continuar. Jesus disse que eu devo orar e vigiar para que eu não entre em tentação. Não vou entrar nisso aqui não, eu vou orar, vou buscar a Deus, vou vigiar na palavra, vou me envolver mais, vou na igreja, vou receber a palavra, vou crescer. Aí você não cai, não desvia, não perde sua comunhão. Mas se você não tiver raiz, se você antes não tivesse cuidado, não tiver deixado a palavra, aberto o coração para a palavra, para aprender da palavra, tiver vazio da palavra dentro de você, aí o que é que você vai acontecer? Na hora da luta você diz: não, luta está muito grande, não estou mais com ânimo de orar não vou orar mais não estou mais com ânimo de fazer isso não vou fazer isso não. Porque entenda bem, eu não tenho que estar animado para orar, eu tenho que entender que eu preciso orar, porque é a minha maneira de me comunicar com Deus. Eu não tenho, não, eu vou orar agora porque eu estou com a maior vontade de orar. Não, todo dia eu tenho que levantar e orar, mesmo se naquele dia eu levantei, estou com a fim de orar, não, mas eu vou orar,
porque eu vou falar com Deus. E à medida que começar a orar, aí a vontade vem, aí vai despertar. Tem gente que diz assim: já perdi o prazer de orar, nem orando estou mais. Então vai orar sem prazer mesmo, amigão. Vai orar sem prazer. Quando você começar a se envolver, você vai ter prazer. Se você ficar esperando o prazer vir, aí é que não vai vir mesmo. Você vai relaxar e vai esmorecer e vai acabar. Apaga. Apaga, é igual o fogo. O fogo está lá, você acende um fogo, aquele fogo a lenha, você começa a colocar lenha. Aí tem uma hora que a lenha, o fogo começa a apagar e vai acabando. Está morrendo. Se você não colocar mais lenha, ele vai morrer mesmo. Aí você vai, coloca um pouco de lenha lá, o fogo começa ali pegando, de repente, novamente está lá a fogueira acesa. A fogueira acesa. Continuando aqui. Então nós já vimos dois tipos, que é o que não tem raiz. E não tem raiz por quê? Porque o coração é uma pedra, não se volta, não se deixa a palavra entrar, crescer, enraizar. A pessoa às vezes fica até dentro da igreja, mas o coração sempre duro para a palavra, sempre nos seus próprios pensamentos. Então, mais uma vez, esse se desvia. Se desviou do caminho, só tem um caminho que nos leva a Deus, a palavra. 14, versículo 14. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aqui nós vemos um grupo que até deu alguma coisa, produziu algum fruto. Se você já viveu em roça, na zona rural, ou às vezes em algum lugar, você já pode ter visto. Às vezes, eu vou usar uma planta aqui, bem conhecida aqui. Bom, isso aqui o machado seria o café, né? Mas eu não vou falar do café. Eu vou pegar como exemplo o milho. Você já viu alguns pés de milhos? Às vezes numa plantação de milho, às vezes até andando na cidade, tem um terreno assim vazio, as pessoas plantam. Outro dia um vizinho plantou aqui do lado. Ele fez algum tempo atrás, ele plantou ali uns milhos. Você já viu, tem uns pés de milho que nasce e brota uma espiga, mas você olha e diz assim: que coisa mirrada. A espiga dele não convence ninguém de dizer: eu vou colher e fazer uso dela, porque você colocou uma espiguinha aí de milho. Eu lembro que eu nasci no Nordeste, né, Pernambuco, cidade de Lajedo, cidadezinha pequena, não sei quantos mil habitantes, talvez 40 mil, 30 e pouco mil habitantes. Na minha época acho bem menor. Faz muito tempo que eu saí de lá. E o povo plantava milho. E eu lembro quando chegava o tempo da colheita, meu pai plantava, ia colher, e tinha umas espigas que ela colocava assim, a espiga, você quando descascava ela, tirava a folha, a casca, debulhava, será que não pode dar? A gente chamava de cascalar, tempo de debulhar. Aí você chegava, a espiga era desse tamanho, assim o formato, mas dentro tinha um grão de milho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, bem distante um do outro. Porque o natural do milho é que esteja aquelas carreirinhas de grãos, né? Você sabe, você vê milho aí no mercado. Mas tinha umas que era assim. Aí eu lembro que a minha mãe dizia assim: ó, essa aqui é banguela. Quer dizer que o milho era banguela. É como se o grão do milho fosse, naquela parte da espiga, fosse os dentes da outra. Isso aqui nasceu banguela. Isso quer dizer, aquele pé de milho, por algum motivo, talvez a terra fraca, fragilizada,
ele produziu, ou talvez ele foi sufocado pelo outro que cresceu mais que ele, que às vezes era isso. Ele produziu um fruto, mas não com perfeição. Com perfeição seria uma bonita espiga de milho cheia de grãos, não com perfeição. Então, levando isso para nós, o ser humano, é aquele que veio e caiu entre os espinhos. Entre os espinhos quer dizer o que não produziu muito, não produziu bem, às vezes porque ele caiu, aquela semente caiu num lugar que já tinha uma vegetação alta, grande, que a sufocou. A sombra, não só a sombra, como eu já expliquei, como a planta ela tira os nutrientes da terra, é pela raiz, ela tinha outras maiores que tinha mais poder de sugar a terra, os nutrientes da terra, e puxou para elas, e ela ficou lá coitadinha, sem condições. É como você colocar lá uma pessoa no meio de outras, e as outras chegam lá e comem toda a comida, e ela não tem, quando vai sobra lá umas migalhas para ela, ela vai ficando emagrecendo, ficando fraquinha, porque o outro está comendo tudo que é bom, e ela, os outros, e ela nada. Então ela vai ficar fraca. É a mesma coisa. Aqui é uma pessoa que ouviu a palavra chegou até ele, e a palavra, quando entra em nós, é para que ela cresça dentro de nós, quer dizer, aquele ensinamento da palavra, ele tem que crescer e sobressair a ponto que os ensinamentos do mundo não possam contradizer o que nós aprendemos da palavra. E olha que são muitos. Todo dia se levanta pessoas com seus pensamentos, suas filosofias, suas ideias, para nos levar a acreditar que aquilo é o certo, que aquilo é o que deve ser. Só que quando a palavra está te dominando, e aí é quando o mundo começa a olhar para você e diz: você é um fanático no Evangelho. Porque o camarada diz: não, mas olha, é assim, é assado, porque o certo é dessa maneira. E você diz: não, o Evangelho diz isso e isso, eu estou na palavra. Porque a palavra criou raiz, a palavra está dominando dentro de você. Por mais que o outro venha cheio de razões humanas, às vezes até explicando que a ciência diz isso, não, mas espera, eu fico com a palavra. Eu fico com o Evangelho. Por exemplo, tem uma linha da sociedade que não crê que Deus criou o mundo. Ela crê que o homem veio do macaco. Deus não criou o homem, veio do macaco. Teoria da evolução, as coisas foram evoluindo. O cara era um macaco, aí de repente foi evoluindo, virou um homem. A pergunta é: e os macacos que ainda não viraram homem, quando vão virar? Nessa teoria. Mas tudo bem, é uma linha, e eles vão usar argumentos científicos para te convencer daquilo. Se você não estiver firme na palavra, você vai dizer: quem sabe, tem uma certa razão, de repente é assim mesmo. E outros pensamentos da sociedade, que eles vão tentar te convencer que o certo é aquilo. Por exemplo, os filósofos com suas filosofias, eles vão te convencer: não é bem assim não, a Bíblia não é bem a verdade não. E se você não estiver firme na palavra, a palavra que é dentro, enraizada, te dominando, você vai começar a questionar: realmente, será que é mesmo? Pensando bem. Então quer dizer, não tem raiz em si. Mas o que a palavra não encontrou raiz, não cresceu, é a pessoa que ouviu a palavra, se alegrou com a palavra e chegou até a produzir algum fruto, mas não teve perfeição. Fruto quer dizer resultado de conversão. Amém, Jesus? Porque o fruto é o resultado daquela planta, é o resultado final, né? Por exemplo, você na sua casa, você planta um pé de jabuticaba ou uma jabuticabeira. Qual é o resultado que você espera daquela planta?
que produz a jabuticaba, não é verdade? Que é uma fruta muito boa, doce, gostosa, não é verdade? Detesto jabuticaba. Não gosto de jabuticaba, mas as pessoas gostam muito de jabuticaba. Mas não detesto não, até que eu como, mas não é coisa muito. Acho que jabuticaba ela me faz lembrar uma fruta bem ruim que tem em Pernambuco, no Nordeste. Agora eu estou no YouTube, se algum nordestino pernambucano ouvir, vai querer me matar. Ela chama-se pitomba. É uma fruta redondinha, você corta, primeiro que ela tem um caroço enorme dentro. A jabuticaba até que não é tão ruim quanto ela. A pitomba ela tem uma massa. Aí você, às vezes é meio doce, meio amargo. Era uma coisa assim, você comia ela por distração, mas a troça é ruim, não tem sabor, não alimenta ninguém. Mas existe. Mas existe. Então, mas as pessoas gostam bastante mesmo. Então é boa. Se não é boa para mim, mas é boa para a maioria, então é bom. Então se você plantar uma jabuticabeira, você quer o resultado, o fruto é o resultado final, a jabuticaba. Ninguém planta uma planta a não ser que seja plantar flores, que você planta flores só pela flor, mas tem o resultado também, a flor que você quer. Mas não planta só pela planta. A não ser tipo essa que tem aqui no altar, né? Aí você planta só por ela mesma. Você não produz nada, é só a beleza dela mesma, das folhas dela. Mas uma planta frutífera, o resultado é a fruta. Então é a mesma coisa nós no Evangelho. Tem que ter um resultado final. O fruto que se fala aqui é o resultado da nossa comunhão com Deus. É o resultado de um crescimento espiritual. É o resultado de uma fé viva que através de nós Deus vai poder não só nos abençoar, como até abençoar outras pessoas. O resultado de uma verdadeira comunhão, de uma verdadeira entrega a Deus. Então a pessoa que foi entre os espinhos é a que recebeu a palavra e ela foi sufocada pelo quê? Aí diz, pelos cuidados e riquezas e deleites da vida. Cuidados são as preocupações. Meu irmão, nós vivemos num mundo que o que mais nos vem é preocupação. Preocupação, as contas que tem que pagar. Preocupação, dinheiro que tem que ganhar para pagar as contas, para comprar o que você quer. Preocupação em adquirir, em se dar bem na vida, em ter uma vida digna, em ter uma boa casa, um bom carro. Coisas que necessitamos e algumas que não necessitamos tanto, mas que desejamos. Então, se o coração estiver cheio disso, desses cuidados, até no ministério mesmo, por exemplo, eu sou pastor, ou qualquer outro pastor, ele pode ser uma árvore frutífera para Deus, em termos de crescer em comunhão com Deus. Ele pode até crescer ministerialmente, se ele se encher de preocupação pela fama, pelo sucesso, para ser o melhor pastor que o outro, que tem mais povo, que tem mais isso, tem aquilo, que tudo isso Deus pode dar, mas o cara pode também se apegar tanto a isso, uma vez Jesus disse assim, olha, vocês buscam honra um dos outros, por isso que vocês não conseguem crer. Então isso, eu como pastor, ou qualquer pastor, ele pode estar tão empenhado em buscar a honra, às vezes de uma liderança, ser reconhecido por uma liderança, que ele vai fazer de tudo para aparecer, e tem os meios humanos, às vezes, ele vai fazer de tudo para aparecer, para ser aplaudido, reconhecido, e deixar de lado sua fé, deixar de lado de um verdadeiro crer em Deus, porque o crer em Deus é você crer na salvação, naquilo que realmente o Evangelho quer nos levar, porque o Evangelho, o propósito do Evangelho é a vida eterna. O propósito do Evangelho não é que eu seja melhor pastor que o outro, isso aqui já é orgulho humano. Não é que eu seja o maior pregador, não é que eu tenha um ministério maior que todo mundo.
O propósito do Evangelho é eu alcançar vidas para que elas sejam salvas. O propósito do Evangelho para mim é que eu chegue salvo, porque eu posso correr muito, eu posso criar meios de atrair pessoas e ter multidões e ferir o Evangelho e não entrar. Jesus disse: olha, naquele dia muitos vão dizer: eu preguei tua palavra, eu curei enfermo, eu expulsei demônio no teu nome. Jesus vai dizer: afasta de mim, malditos do meu Pai, eu não vos conheço. São pregadores, são pessoas que às vezes até alcançou multidões, mas que não deixou a iniquidade. Às vezes a busca muito era para construir um império, construir talvez uma fama. Isso não vai, fama não vai levar ninguém para o céu. Fama só serve para esse mundo. O pregador, ele tem muita fama, ele consegue adquirir uma grande fama, ele vai ter muita gente que admira ele. Mas isso não quer dizer que isso fale para a salvação. O que vai falar para a salvação é a comunhão pessoal dele com Deus. E aí é cada um que sabe. Cada um, seja um pregador famoso ou um pregador pequeno. Lógico que Deus abençoa, Deus abre as portas, mas nem tudo que cresce, nem tudo que é grande é de Deus. Não é porque a coisa é grande, o pregador é famoso, e eu estou dizendo que eles não são não de Deus, não. Eu estou dizendo que só eu vou julgar. Isso aí é a pessoa e Deus que sabe, não é eu não sou juiz. Eu estou dizendo, não é porque é grande e nem também porque é pequeno que vai entrar no céu. Vai entrar no céu por estar andando na palavra de Deus, por servir a Deus. Grandeza não tem, até porque se grandeza de ministério desse lugar no céu, quem iria, hoje em dia diz que a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos. Então estaria todos salvos, mesmo matando gente com aquelas coisas. Não quer dizer que todo muçulmano mata ninguém, mata pessoas que é um grupo radical que faz isso, né? Tem outros que apenas só seguem seu segmento. Temos que respeitar também e não querer criar aqui, falar que toda pessoa que tem a religião. Mas eu estou pegando que diz que eu ouvi dizer que não sei se é verdade, que é uma das que mais cresce. Mas a gente vê que é uma coisa bem fora quando se vai, primeiro, quando não coloca Jesus como principal de salvação. Eu não quero entrar em detalhes religiosos. O que eu estou dizendo é o seguinte: o homem pode se ocupar muito com as coisas desse mundo, com os interesses desse mundo, com os deleites. Os deleites já partem para a parte do pecado, as coisas onde o homem só vê, porque nós sabemos que os deleites desse mundo sempre tendem para satisfazer a vontade da carne, e aí é pecado. Mas tem também o apego às riquezas, em querer conquistar cada dia mais e não cuida do lado espiritual. A pessoa não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de buscar a Deus, ele não tem tempo de entender a palavra, parar para entender, compreender, aprender de Deus e crer. Então é sufocado, recebe a palavra, começa até bem, às vezes produz algum frutinho, mas imperfeito. Por quê? Porque ele está sufocado. Dentro dele está sufocado em preocupações. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, porque eu não posso perder essa oportunidade de... Quer dizer, está muito ocupado em conquistar coisas. E a fé, o coração dele não está limpo para a palavra entrar e crescer e dominar. Levar, porque nós temos no Evangelho, os ensinamentos de Jesus, às vezes a gente tem até que perder para ganhar. E uma das coisas de perder para ganhar é que ele diz assim: negue-se a si mesmo. Então, enquanto você está muito apegado nas coisas desse mundo, dificilmente você vai se negar a si mesmo. Então, continuando aqui. Então, essa é uma parte que não vai produzir com perfeição. E o último grupo, e aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, aqui, a boa terra são aqueles que ouviram, e não basta ouvir, conservaram. Por isso que João lá, por isso que Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo.
João 8:32. Deixa eu ver se estou certo, gente. Jesus disse assim, ele estava pregando, as pessoas creram. João 8:30, ele diz assim: e falando Jesus estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, as pessoas tinham ouvido, tinham crido, mas não basta só ouvir, não basta ficar só no crer. São 3 passos: ouvir, quando você ouve, dá atenção, você crê, e segundo, e terceiro, permanecer. Ouvir, crer e permanecer, que é o mais difícil para o ser humano, permanecer. Então, um coração bom quer dizer uma pessoa que se aproxima de Deus, querendo aprender, e se dedica nisso, e permanece nisso, essa vai produzir o fruto que Deus espera. E nós temos que tomar um cuidado, porque lá em João 15, Jesus disse que aquela árvore que não produzir fruto será cortada e jogada fora. Então nós somos chamados a produzir frutos e permanecer nisso. Mas é aquele que recebeu. E qual a diferença do permanecer, do produzir frutos, se é a boa terra? Tudo está no coração. Quando nós vimos aqui os versículos anteriores, pessoas que ouviram e se desviaram, deixaram a fé e se perderam. E todas essas pessoas vão ter suas desculpas. Alguns vão dizer: a luta foi grande, eu desanimei. Outros vão dizer, porque eu não tive tempo, muita coisa para fazer. Todos vão arrumar uma desculpa, mas quando chega aqui, tudo se resume numa coisa: o coração. Porque os que receberam com o coração honesto e bom, olha para mim, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine. Examine seu coração, se ele tem sido bom e honesto para as coisas de Deus. Porque tudo é o coração. Se você está de pé e quer permanecer de pé, e deve, eu também, todos nós, tudo depende do nosso coração. Não é à toa que quando Davi pecou, cometeu um pecado terrível de adultério e homicídio, que mandou matar o marido da mulher. E Davi, quando caiu em si do seu pecado, o profeta, Deus mandou o profeta falar para ele: você errou, você pecou contra mim, Davi, pelo que você fez, você desprezou minha palavra. Davi caiu em pranto, foi buscar Deus em oração, e Davi, na sua oração, ele escreveu o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque Davi não caiu no pecado porque a mulher era bonita demais, ou porque a mulher estava pelada, ele viu a mulher nua. Tem crente, quando cai na tentação do pecado, do lado da prostituição, ele diz assim: não, é porque, sabe como que é? Aquela mulher é terrível, deu muito em si. Não tinha nada a ver com a mulher, não tinha nada a ver com o outro, era o coração. Tudo é o coração. Davi caiu no adultério, não foi porque ele ficou em casa na hora que ele deveria estar na guerra, não foi porque ele estava dormindo até tarde,
Não foi porque ele viu a mulher se banhando nua, não foi porque a mulher era bonita, era por causa que o coração dele não estava puro. E quem purifica o nosso coração? A palavra de Deus. Só a palavra, quando nós damos atenção, purifica e torna o coração bom, quando nós nos dedicamos a ouvi-la, quando nós damos atenção a ela. Tudo depende de como você escolhe dar ouvidos à pregação do Evangelho ou não. Como você coloca o teu coração. Você coloca de coração, você vem para a igreja para ouvir a palavra de coração, coração puro. Eu quero aprender, eu não quero que nada entre no meu coração que não seja a palavra de Deus. E se mesmo aquilo que eu acho certo, mesmo que aquilo que eu defendo, mas o que eu acho certo não é certo, se a palavra de Deus diz que está errado. Certo é a palavra. A queda toda está no coração. Aqueles que ouviram com o coração honesto e bom, esses vão dar fruto com perseverança, vão perseverar, vão até o fim. E Jesus deixou isso bem claro, que a salvação está em ouvir a Ele e perseverar até o fim. Lá em Apocalipse, Jesus falando para João, falar para as igrejas, ele disse: ao que perseverar até o fim, porque virão lutas, virão deleites, virão dificuldades, virão atrativos, virão tudo para te tirar da palavra. Mas se o teu coração, na hora que você recebeu a palavra com o coração bom, honesto para com Deus, com prazer de ouvir, você vem para a igreja com prazer de ouvir, de aprender, você vai ser uma pessoa perseverante, você vai ouvir, você vai crer e você vai perseverar e vai produzir frutos para o reino de Deus, vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas se nós estivermos nos deixando as coisas do mundo nos distrair, vamos para a igreja apenas daquela maneira bem religiosa, não, eu vou na igreja hoje porque eu sou crente, né? Obrigação, muitos dizem isso, ou nem temos nem prazer, tem mais. Quando vinha a luta ou qualquer outra coisa, ou às vezes os deleites, ou às vezes os seus próprios sonhos vão te desviar, não vai haver perseverança. E depois você vai dizer: não, eu deixei por causa disso, eu parei de ir na igreja por causa daquilo. Aí vai vir um bocado, mas você parou que o teu coração não era bom nem honesto diante de Deus, e ele não foi perseverante. Tudo vai no coração. Se o coração está bom para ouvir, se o coração está bom para aprender, vai ser uma terra boa, a palavra vai entrar e vai crescer e vai produzir, e você vai ser um cristão transformado, abençoado, cheio da graça de Deus e usado por Deus. É certo que ainda tem suas falhas, mas elas com o tempo elas vão cair por terra, porque cada dia a palavra vai te levar mais para perto de Deus. Cada dia ela vai te levar a ser um filho, uma filha mais agradável a Deus. Então, não deixe que nada te tire desse prazer, dessa comunhão. Seja perseverante até o fim. Produza frutos. E isso mostra como você vai receber a palavra ou não. Como você tem recebido a pregação. Para encerrar, no versículo no versículo 18, eu quero pegar só uma partezinha principal aqui, que Jesus diz assim: vê depois como ouvis. Só vou pegar essa parte do versículo para encerrar. Vê depois como ouvis. Como você está ouvindo a palavra é que vai fazer toda a diferença. Você está ouvindo por ouvir? Se você está ouvindo sem dar tanta atenção, sem dar tanto crédito, logo, qualquer dia desse você
arruma uma desculpa e está do lado de fora dela, está fora dela. Agora, se você estiver ouvindo com um coração bom, com um coração honesto, um coração apegado a Deus, você vai crescer, vai produzir frutos. E Jesus, em João, capítulo 15, todo mundo já conhece isso. João, capítulo 15. Jesus falou o seguinte: João capítulo 15, versículo 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, vos lo concedo. Nós somos escolhidos, nomeado por Jesus, para que nós venhamos dar fruto e que esse fruto permaneça. E aí vamos orar a Deus e vamos obter resposta dele. Amém, Jesus. Fica com essa palavra, curve sua cabeça. Pai, recebemos a tua palavra e que essa palavra, Deus, o diabo não tenha como roubá-la do nosso coração, mas que essa palavra cresça dentro de nós, que o nosso coração seja achado bom e honesto, que não tenha coisas ruins nele, que nos afaste de ti, que nos negue essa palavra, mas que ela cresça e dentro de nós ela venha produzir tamanha salvação, que através de nós venhamos alcançar muitas e muitas vidas, ó Pai. Deus abençoa cada vida que aqui está na igreja e aqueles que vão ver, meu Deus, ouvir essa mensagem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, enfim, ó Pai, que o coração delas seja essa boa terra e que eles venham produzir muitos frutos para o teu reino. E aquilo que eles pedirem em oração, Senhor, venha conceder, abençoando-os, ó Pai, e levando eles a uma vida abençoada. Livra teus filhos do mal e conduze eles no caminho da vida eterna, pois teu é o poder, a honra e a glória. E é isso, meus irmãos, e que Deus abençoe.